Oi, Olá, Mari. tudo bom? Bem, e você? Tudo jóia, e vocês? Feliz de Tudo estar bem. aqui com o projeto de vocês aí, teu e da Josi. Ah, ó, mil, adorei. Sim, tô revivendo, sabe, com a maior felicidade, todo dia, tô que nem live de sertanejo, né? A gente bebe, ri e chora. Nem fala. Eu que agradeço, Mari, por você ter aceito o convite, por estar aqui com a gente nesse projeto. Mari, eu acho que se você virar teu celular, fica melhor. Que ele deve estar deitado, precisa ficar em pé. Isso, agora sim. Eu vou ajeitar ele aqui, então. Isso. Ó, a Josi já cornetando. A Josi, a Frânio. Abraço, meu amigo Ah, Afrânio. corneta mor, né, meu filho? Tu já viu, né? Imagina que não. E a Karen e o Soró nem entraram ainda, hein? Deus do livre. Fernanda Brino, Tom Milou, Riquinho, sejam bem-vindos. Bom, se a família Sereta não entrar hoje, né, tá arriscada da minha lista, né? Pelo amor de Deus. Michele Bodzia, aqui que jogou com vocês também, sobrinha da Filota, aqui com a Isso, gente. Michelle, querida. Silvana, aqui com a gente. Febrino. Hoje é aniversário da Sil, né? Beijão, Sil. Parabéns, querida. Muitos anos de Isso aí. vida. Isso aí. Chegou aqui com a gente. Vitor aqui com a gente também. Agido, vôlei sentado com a gente. Todo mundo chegando aqui com a gente. Bom, Mari, Ai, que bom. vamos oficialmente começar então, né? Esse é o projeto Resgatando a História do Voleibol para Sempre Moça, uma homenagem às equipes do Leite Moça, Leites Nestlé. Essa é a nossa live de número 11 com a Maria Ângela Alves Sabino. A Maria Ângela participou da Seleção Brasileira Infanto em 78, Juvenil em 80, 81 e 82 e Seleção Adulta de 84 em diante. Maria Ângela é tetracampeã da Superliga, campeã da Liga Nacional, antes de ser Superliga se chamava Liga Nacional, tá? Campeã sul-americana, tetracampeã paulista, passou pelo Uberlândia Tênis Clube, Guarani, Pirelli, Pão de Açúcar, Rodrimar Santos, Recra Ribeirão Preto, Matão, Leites Nestlé e Uniban, além de jogar 4 temporadas na Itália. Quebrando um pouco o protocolo das nossas lives, hoje é aniversário da nossa querida Silvana Kiel, que está aqui com a Isso mesmo. gente e jogou no Leites também. Imagino como está sendo difícil o aniversário para ela ter que ficar em casa, né? Mas já combinei com ela que acabando a gente vai marcar um churrasco. A Carla já até prometeu que vai bancar esse churrasco aí pra gente, Ah, né? Carlinha, família aí é mil, né? Com certeza. Então, Sil, parabéns, tudo de bom para você sempre. Peço a todos vocês que estão aí na live que mandem os parabéns para Silvana também, para que ela se sinta um pouquinho acolhida nesse aniversário diferente, né? Um grande Ai, quero abraço a agradecer, todos. Douglas, todo mundo que veio aí. Eu tenho umas amigas de uma confraria, sabe, que são muito legais, a minha família, que além das pessoas, as amigas do vôlei, a família da gente é muito importante, porque, pá, eles passam mais sem a gente do que com a gente, né? Então, depois que tu para de jogar, você acaba se dedicando muito à tua família. Aí você tem um sábado, tu tem um Natal, tu tem um ano novo para ficar junto com eles. E quero agradecer todo mundo que veio, porque assim, ó, tá sendo a melhor coisa dessa quarentena. Que bom. Ó, falou em confraria, bem na hora que você falou em confraria, a Karen entrou. Por que será, né? Tá, mas é a parte hidráulica, né? Chegou a Miriam aqui com a gente também. A Beijo, Miriam. minhoca. Isso aí, pessoal chegando aqui. Bom, Mari, vamos então começar primeiramente, oficialmente, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer te rever tantos anos depois. Andréa Teixeira chegou aqui com a gente também, seja bem-vinda, Andréa. Então, E para começar a nossa live, Mari, fala pra gente como é que o voleibol entrou na sua vida, fala sobre sua carreira, as competições que você participou, seus títulos, um pouquinho de você no mundo do voleibol, Mari. bom, o voleibol entrou na minha vida através da educação física, como a maioria das pessoas, inclusive as meninas que estão aí entrando para a política. Por favor, não deixem tirar a educação física das escolas. É o momento que a maioria dessa geração cibernética tem de fazer um exercício. Então, eu fui descoberta, eu jogava handball antes, na verdade. Eu tinha um timinho lá, eu jogava. Fui descoberta por um professor que dava treino de vôlei lá em Uberlândia,
E ele me convidou para ir treinar. Eu mudei, tive que eu estudava à tarde, ele me passou para amanhã, conseguiu um colégio para mim, e eu comecei a jogar. Só que, como assim, eu tinha dificuldades financeiras, a gente tinha acabado de perder meu pai. Eu falei, olha, eu preciso trabalhar, não posso só treinar. Ele me conseguiu um trabalho no TC para conciliar para eu poder treinar. E dali para frente, a gente ia disputando os campeonatos, e eu fui vista pelo Carlos Alberto, o treinador de futebol, que já até faleceu, né, que já foi até técnico do Guarani. Ele me viu jogando em Belo Horizonte e falou para o pessoal de Campinas sobre mim, e o pessoal de Campinas foi atrás, mas a minha mãe não me deixava sair enquanto eu não fizesse 18 anos. E depois, quando eu completei 18 anos, fui para o Guarani. E antes disso, eu tive essa convocação para a seleção infanto, e a gente foi a minha primeira grande viagem, né? Nunca tinha andado de avião na minha vida, então foi tudo assim uma loucura. Aí saí de casa com 18 anos e foi uma crescente, 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 aprendendo muito, apanhando muito da vida, mas assim, a gente só tem a agradecer tudo que a gente apanhou e tudo que a gente aprendeu. Legal, Mari. Você quer falar um pouquinho sobre a sua trajetória, os clubes que você passou? Só falando, ressaltando aqui a presença da Marinês, A estatística da Nestlé, Marinês, está minha aqui com a irmã, minha gente. amigona. Beijo, Mari. Mari, olha a sua caixa de mensagem do Facebook que eu te mandei uma mensagem lá alguns dias atrás, por favor. Mari, então fala pra gente um pouquinho da sua trajetória no voleibol, né? Então, assim, eu comecei lá, fui para o Guarani. No Guarani a gente conseguiu ser campeão brasileira. Devo muito ali ao Guarani, o Pado, ao Mossa, ao Rizola, que me acompanhou ainda mais depois pela minha carreira, né? Dali eu fui para a Pirelli também tinha uma estrutura bem legal, por causa do masculino, como a Silvana já tinha ressaltado. E esse primeiro ano que eu fui lá, tinha tempos que eles não ganhavam nada, e a gente foi campeão paulista, em cima do paulistano, que tinha um timão, Ida, Ivonete, a Cláudia Trabucci. A gente conseguiu esse título, a gente fez um campeonato brasileiro muito bom. Nesse ano do campeonato brasileiro eu ganhei até melhor saque. E daí a gente foi, dali eu fui para o Pão de Açúcar, tive uma proposta do Pão de Açúcar, fiquei um ano no Pão de Açúcar, aí fui para Ribeirão, para Santos, que o Rizola me convidou, né? E fiquei em Santos 3 anos, olha, anos maravilhosos, amo aquela cidade, louca de paixão por todo mundo lá, pela faculdade que eu terminei lá. E depois disso, o time acabou, né? Como teve aquele plano horrível lá, que ficou todo mundo sem dinheiro, eu fui para Ribeirão Preto e logo em seguida me apareceu a oportunidade de ir para a Itália. Daí eu jogava o campeonato da Itália de outubro a março, né? E voltava e fazia o campeonato paulista aqui para treinar. Então, 2 anos eu fui com a Vânia Mello e 2 anos eu fui sozinha. Um ano morei com a Pirvi, né? A gente jogou junto. E eu ia justamente porque a gente não tinha times aqui porque de condições, então eu ganhava um pouco mais lá, eu ia. Depois disso, o Serginho um ano me chamou em 94, tu não quer voltar para jogar aqui? Aí vim e fiquei, aí nunca mais voltei. Legal, Mari. Mari, fala pra gente como foi para você fazer parte do projeto Nestlé. Fala um pouco da sua passagem por Sorocaba, por todo esse projeto. O que foi o projeto Nestlé para o mundo do voleibol, na sua visão? Olha, é um projeto inovador que eu nem sei se hoje em dia ainda existe uma coisa do nível que foi a Nestlé, né? Além de a gente ter tudo que a gente precisava e um pouco mais, parte física, parte psicológica, parte de fisioterapia, uniformes, a gente tinha uma rigidez que eu acho que teria que ter, que você tem que ter na vida. A gente tinha horário para fazer as coisas, a gente tinha horário para treino. Após todos os jogos, nós éramos obrigados, e com prazer, aí, você lembra bem que tu estava ali com a gente, né? Aí dar santinho, a tirar foto. Então, isso aí, eu acho que é o principal hoje, que eu acho que todo mundo devia voltar a fazer, dar mais atenção para os fãs.
Porque, assim, isso aí é uma coisa que tu leva para a sua vida, sabe? As pessoas nunca vão te esquecer do carinho que você deu e nem você vai esquecer delas. Tanto que a gente tem aqui você, um homem formado, maravilhoso, as meninas, a Carla, a Priscila, Fernanda, a Babi, tudo gente ali que era meninas pequenas e hoje são chefes de famílias, trabalham, sabe? Então, assim, aprendem com a gente, o Feitosa, com a disciplina dele ali, firme, sempre nos cobrando, fazendo a gente se posicionar bem. A gente tinha os nossos momentos de bobeira, mas, assim, profissionalmente, acho que foi o lugar mais top que eu trabalhei na minha vida. Legal. A Shaila que chegou com a gente também, Ô, Nestlé em Chay, peso mais beijão. uma vez. Saiu, amigona minha aí da confraria, a Carlinha, a Claudinha. Beijo, meninas. Isso aí, gente. Obrigado pela presença de todos aqui conosco. Mari, como é que foi a sua passagem pela seleção brasileira? Bom, eu em 78, né, tinha saído, eu jogava em Uberlândia, no mais longe que eu tinha ido, acho que era Belo Horizonte. Aí a gente treinava em Belo Horizonte e ali a gente foi jogar na Argentina. Era o Enio Figueiredo, o técnico, né, e o Pacome era o auxiliar. E para mim foi uma experiência super diferente, né? Nunca tinha visto nada saído de Uberlândia, então assim, era um treinamento, a gente ficava concentrada na Federação Mineira, não sei se tu conhece ali no prédio onde que é, se você já teve a oportunidade, ali tinha uns alojamentos, nem sei se tem ainda, a gente ficava ali, treinava no Minas, a gente tinha toda a estrutura do Minas para usufruir, mas para mim foi tudo novo, assim, era um tipo de jogo que eles tinham completamente diferente do que eu estava fazendo, né, que eu fazia em Uberlândia, e em Uberlândia era só eu que atacava. Então, assim, era meia bola na ponta, meia bola no meio, aí se chega lá, era uma bola rapidinho, então é uma fase de adaptação. Aí depois que eu fui para a seleção juvenil, já tem uma outra, já tinha saído de Uberlândia, você já aprende mais, né? Na seleção de 84, que a Silvana até ficou no meu quarto, a olímpica, hoje a gente entende que as meninas que estavam eram bem melhores que a gente. Na época tu fica triste, porque você treina que nem uma vaca, fica 3 meses lá treinando, aí na hora de ir para uma Olimpíada você é cortada, mas tudo é aprendizado. Então, assim, eu acho que seleção brasileira, há poucas as pessoas que têm oportunidade, então eu agradeço de ter participado, sabe, ter 4, 5 participações, isso aí para mim não tem preço. Então, quem foi, quem não foi, não vai, entendeu? Eu podia ter sido convocada. Eu fui convocada, fui cortada algumas vezes, mas tive o mérito do meu trabalho ser reconhecido. Legal, Mari. Mari, quebrando um pouquinho o nosso protocolo aqui, suas amigas Karen, Marinês, Josi, estão pedindo para você falar do truco no fundo do busão, diz que você só perdia aí, é Isso aí verdade? era a melhor parte, né? O grupo era eu, Toró, Marinês e Josi. A gente já chegava e já ia para o fundo, né? Não tinha. O Serginho às vezes aparecia, né? Mas nós quatro, eu acho que nós jogávamos a viagem inteira. Soró beiçudo, roubava pra caramba. A Josi, então, nem se fala. Mas assim, era a melhor parte. Saiu, um beijão, amiga, te amo. E assim, ó, essa parte do ônibus tinha assim, os que viam vídeo, que era a Andréia Marras, Sérgio Negrão, a Miriam, eu acho que dormia para variar um pouquinho, ouvia e às vezes via filme, né, Miriam? Tinha a Perê, que via filme também, e nós que íamos lá pro fundo. E jogava, jogava, não cansávamos nunca. Esse Miguel que tá aí é seu marido, Mari? Meu maridão, querido, beijo. Ô, Miguel, grande abraço. Peguei muita carona com o Miguel para este jogo de vocês. Grande abraço, Miguel. Saudade de você. Pessoal, primeiro eu vou passar as perguntas que foram mandadas com antecedência. Se quiserem mandar perguntas aqui ao vivo na live, pode ir mandando que depois eu vou repassando para Mariângela, tá? Mari, como foi para você jogar tantos anos na Itália? Como foi a experiência no vôlei italiano? E por que você ficou tanto tempo fora do Brasil? Era melhor o mercado do voleibol lá do que aqui? Qual foi o motivo? Olha, eu fui primeiro porque é aquilo que eu tinha comentado com você, por causa da questão financeira, né? Que nós passamos por aquela a crise aqui no Brasil, que um monte de times acabaram, e me surgiu essa oportunidade, a Heloísa Roese que me indicou para um time. E eu fui, até era o time que tinha a Lenice e a Ivonete, tinha um outro time na mesma cidade.
E aí eu fui fazer o teste, me chamaram para fazer o teste, eu passei e eles precisavam de uma outra brasileira. E eu sempre morei perto da Vânia, a gente se dava muito bem, e eu gostava, acho que ela jogava super, hiper bem, e convidei a Vânia, daí nós fomos juntas esse primeiro ano, levamos um calote, não recebemos tudo que a gente tinha para receber, né? Recebemos acho que 70, 50% só, mas foi assim uma experiência maravilhosa que nesse ano, até nesse campeonato, eu fui a maior pontuadora da liga, a gente jogou A2, né? E assim, lá na coisa de estrangeiro, tu tem que ir para resolver. Não adianta, sabe? Ruins são eles. E a Itália estava numa crescente que eles queriam melhorar o vôlei feminino, porque o masculino já era top e o feminino estava muito atrás. Então eles estavam abrindo as portas para muitas estrangeiras. E aí eu fui esse ano, o outro ano eu tive um convite de um outro time, voltei de novo, depois eu fui jogar no time do um outro time em Perúdia que tinha o Adilson Chupa, que ele era auxiliar técnico, a gente jogou eu e a Vânia também, e no último ano eu joguei em Fano com o Maurinho de técnico. Então, assim, eram experiências maravilhosas, fora que morar na Itália, quem não quer, né? Com certeza, né? Nossa, Agora acho é que um não quer país. muito, não, né? Não, agora ninguém mais quer, né? Mari, seguindo aqui, primeiro queria mandar um abraço para o grupo da Confraria do Espumante, que está em peso aqui com a gente. Ah, É, beijo, meninas. a Sayonara me mandou mensagem, diz que vocês se encontram há 10 anos e ela pergunta qual é o momento da sua vida de atleta que merece um brinde no próximo encontro de vocês. Olha, no nosso próximo encontro, o brinde que eu vou querer fazer é da nossa saúde, porque esse momento que a gente está passando é muito complicado. Então, não é nem o brinde do vôlei, assim, é o brinde para a gente poder se abraçar, se tocar de novo. E eu não tenho, assim, um jogo que eu queria brindar. Eu sempre brindo e agradeço a oportunidade que eu tive de entrar no voleibol, porque ele me abriu muitas portas, me ensinou muita coisa, me deu muitas oportunidades. Se eu não tivesse tido vôlei, eu não sei o que de repente poderia ir para outro lado, mas assim, no interior, uma cidade bem pequena, de repente estaria casado com uma penca de filho, né? Não estaria hoje com a minha loja que eu e meu marido temos, a Diagonal Pisos, que a gente trabalha com isso. Uma cidade que eu gosto de morar, ter um filho maravilhoso que eu tenho. Então, assim, eu brindo sempre ao vôlei, às pessoas que eu conheci, que me ensinaram, sabe? O meu brinde é sempre a isso. Legal, Mari. É, Mari, com qual levantadora você mais gostou de jogar na sua carreira e qual você acha a melhor levantadora na atualidade? Bom, eu joguei com muitas boas levantadoras, assim, eu gostei muito de jogar com a Andréa Marras. A Fernanda eu nem vou falar porque a Fernanda é top de linha, né? Ela é ó concurso. Então, assim, tirando a Fernanda, para mim é a Andréa Marras. E hoje em dia eu gosto muito da Fabiola. Eu acho que ela tá assim, ela voltou em forma, né, depois de ter o bebê, eu acho que ela ainda está um pouquinho acima das outras. Tem ela, eu gosto da Dani Lins também, mas eu acho que a Fabiola, ela faz a diferença hoje. Legal. Nossa, agora desandou de vez. Marinês e Soró na mesma live, junto com Meu Karen, Deus, ninguém Josi. merece. Não quero nem ver Ô o que vai Douglas, eu sair. quero mandar um beijo para minha irmã e para o meu sobrinho que estão aqui, tá? Também, lá de Uberlândia. Beijão, morrendo de saudade. Não vejo a hora da gente se encontrar. Isso aí. Mari, seguindo aqui, como foi a sensação de perder para o Rexona pelo Leites Nestlé num ano e no ano seguinte vencer esse mesmo Rexona pelo Mizuno Uniban? Qual foi a sensação para você dessa virada de mesa? Olha, sempre é a revanche, né? Aquele ano que a gente perdeu para eles, que eu estava aí no Nestlé, eu acho até que o time deles estava no melhor momento. Era um time jovem, assim, com a Érica e a Elisângela estavam arrebentando, né? Não tinha quem parasse elas. E no outro ano que eu ganhei, o nosso time ali no Uniban, assim, nossa, a gente treinou muito. Põe assim, ó, pensa, treinar, tu multiplica por 3. Então, assim, a Virna, a Ida, aquelas duas estrangeiras que estavam no time, elas, sabe, elas compraram a briga de treinar porque elas chegaram muito fora de forma. A Fofão arrasou de jogar bem aquele ano.
e a Patrícia Coco. Então, assim, foi um ano que a gente treinou, a gente que entrava, eu entrava, a Alessandra, assim, todo mundo que entrava contribuía. Então, eu acho que aquele título foi muito merecido, tanto que a gente ganhou de 3-0, né? As duas partidas a gente ganhou de 3-0. Sim. Porque assim, a gente estava voando baixo, mas assim, ó, pensa um time que treinou. Então, tudo é treino, sabe? É como a Karen falou do Bernardinho. Se vocês acreditarem, sabe, pode ser que você seja o vice, mas assim, tu vai tentar até o fim. Acredita que você consegue. E voleibol, hoje em dia, meu filho, mais do que nunca é treino. No nosso tempo, ainda podia ter uma habilidadezinha que você se virava. Hoje virou muita força, né? Então, se você não tiver parte física, tu não joga. Maria, o Thiago pergunta aqui, falando de Uniban, ele pergunta como foi jogar com a Virna, jogar ao lado da Virna. Bom, eu conheço a Virna já faz muito tempo, é uma pessoa maravilhosa, um astral excelente. Ela, inclusive, morou comigo num período ali em São Bernardo, né, quando a gente estava no Uniban. Ela é uma pessoa ímpar, tá sempre de bem com a vida, focada, treina pra caramba. É uma pessoa assim, ó, que você fala assim, tem que treinar às 5 horas da manhã, tu chega lá de bom humor, treina. É uma pessoa ímpar, assim, não tem o que falar dela, só elogios. Legal, Mari, e do que você mais sente falta da época de atleta profissional? E a Miriam Toff te pergunta aqui, como a disciplina do esporte reflete ainda hoje na tua vida? Ó, o que eu sinto falta é a adrenalina, né? Que é aquela coisa, o friozinho na barriga, que vai, na hora que você vai entrar para jogar, sabe, o nervoso, isso aí não tem preço. Eu não tenho saudade de treinar, sabe? A gente treinou muito, eu treinei muito, então assim, não tem, ai, tem vontade de jogar, não tem vontade de jogar. Eu tenho saudade disso, dessa adrenalina que a gente tinha para jogar, e das amigas, sabe, das amizades que a gente tem, que a gente está podendo se rever aqui, isso aí eu tenho muita saudade. E essa disciplina do voleibol tu leva para a vida, né? Disciplina de atleta para sua vida, para sua profissão, porque você vai ter que cumprir horário, você vai ter que saber o que, que você tem que fazer, a hora que tem que ir, ser correta com as tuas coisas. Então, qualquer atleta que seja de ponta sabe que se você não tiver uma disciplina, uma lealdade com as tuas coisas, você não vai para lugar nenhum. Legal, a Tati chegou aqui com a gente também, a Oi, Tati, oi, Vi, beijo. nossa querida Dolly aí, né? Chegou com a gente. Carlinha ali. É. Eu vou chamar o O... Miguel aqui. Miguel, vem aqui que todo mundo quer ver tua cara, não param de falar de você. Mari, a Karen pergunta aqui. Ela falou que você rompeu o ligamento cruzado do joelho, nunca operou e jogava mesmo assim. Qual o segredo disso? Justamente. É que assim, ó, eu machuquei meu joelho na Itália. Na segunda temporada que eu tava lá, eu tive que voltar e fiz a minha recuperação em Ribeirão Preto, que eu morava lá. Então, assim, ó, ele não chegou a romper, ele ficou ali, sabe, para romper. E como eu já estava com uma idade avançada, eu falei, o que que eu comprei a briga, eu e o preparador físico, Zé Alexandre. Não, você vai ficar super forte, então a perna tem que ficar a mil. Eu usei uma joelheira até um certo tempo, e então o meu posterior e meu quadríceps era um tijolo. Então isso me segurou e eu joguei mais o resto de tudo com aquilo ali, com ele estirado só um fiozinho. Mas é difícil, porque aí tu tem que fazer preparação física mais que todo mundo. É verdade. E a sua amiga Sayonara te pergunta aqui: sempre tem um jogo que a gente nunca esquece. Qual foi o seu? Bom, eu tenho um jogo aqui que a Josi, a Karen vão lembrar bem. Até o Paulista, sabe? É um jogo assim, foi na época que a gente, logo o primeiro ano que eu fui para Leslie. As meninas, as tops, estavam na seleção e tinha eu, a Karen, a Josi e a Andrea. E a Simone. E a Simone deu uma fratura por estresse. Então, assim, aí nós jogávamos, eu e a Josi, a gente fazia ponta e meio ao mesmo tempo. A gente fazia condicional. Quem passava, atacar, a outra atacava rápida. Se não passava, eu atacava na ponta, ela no meio. E a Karen na saída, atacava no meio, na saída, na ponta, no fundo, no saque. Então, nós jogamos. E a Thaís e a Suzy. Então, nós ganhamos esse campeonato. Primeiro, em cima de Ribeirão Preto, que era um timão, que tinha a Gisele, a Eliane, a Vera Mossa, a Ana Volpone, a Rosângela, era o time cotado para ser campeão. Nós tomamos 3-0 aí em Sorocaba e fomos para lá, o ginásio, assim, saía gente
pelo buraco. E a gente bem tranquilo, o Sérgio pôs a gente tranquila, ganhamos o jogo lá de 3-0. Fomos para o terceiro jogo. 3-0 de novo, ninguém acreditava. Eu lembro que esse jogo, a Filó estava voltando, levou um tombo, não sei se as meninas lembram, o tombo que ela entrou, que ela foi substituir a Andréia. E a Andréia, você lembra que ela era muito engraçada, né? Aí a Andréia não conseguia parar de rir. E eu sei que esse, para mim, foi o campeonato, assim, o jogo mais importante. E depois nós ganhamos do solo Nestlé, que era Fofão, Fátima, Bia. Até hoje eu não sei como é que a gente ganhou aquele campeonato. Entendeu? Assim, a gente treinava um monte, mas assim, era tudo improvisado. Ah, tu sabe fazer manchete melhor? Ah, então tu passa. Ah, você sabe atacar não sei o que, então joga você. Era sempre assim. Legal. A Renatinha chegou aqui com a gente também. Renatinha, acho que umas 10 pessoas me mandaram mensagem perguntando quando é que é a tua live. Acho que vai ser a de maior audiência, não sei porquê. A live da Renatinha é dia 19, tá? É que ela sacaneou tanto a Tati ontem que estão louco para pegar ela agora. Pegar no pé dela, né? Com certeza. Lembrando que amanhã nós temos a live aqui às 21 também com a Daniela Scott. Peço para vocês, quem tiver interesse, que mande as perguntas hoje ou amanhã até as 13 horas. Eu vou abrir uma caixinha nos stories, né? Com as perguntas. Nós não vamos fazer perguntas ao vivo por causa do idioma, né? Que ela vai tentar fazer a live em português, então eu vou passar as perguntas antes para ela. Então mandem suas perguntas antes, ou no direct, ou na caixa de pergunta, para Dani Scott amanhã, tá? Seguindo aqui, Mari, a Miriam te pergunta, o esporte continua presente no seu dia a dia? De que maneira? Na frente da televisão, como diz o Miguel, que eu vejo até vôlei repetido, né? Então eu sento, vejo tudo quanto é campeonato, tudo quanto é vôlei, mas assim, de esporte mesmo, só caminhada, e agora eu estou fazendo faculdade, né? Nova faculdade, eu já fiz educação física e eu estou fazendo gastronomia, estou apaixonada, assim. Aliás, tem bastante gente aí da minha faculdade, um beijo, tá, gente? Tô morrendo de saudade de voltar às nossas aulas. Então, o esporte agora, para mim, é só pela TV. Só ver TV, ver TV. E o máximo que eu faço é caminhada. Caminho quase todos os dias, mas só isso, para poder comer e beber, né? Olha lá, a Karen falando com a taça de champanhe na mão, né? Sempre, né? Inclusive essas confrarias que a gente tem aí, com a gente, a confraria do espumante, né? Uma, que é a primeira, que é por causa da escola do meu filho, a gente se reuniu as mães e nós criamos essa confraria, que então tá todo mundo aí. É só espumante, então 2 cozinham e o resto experimenta as espumantes. Então a gente vai fazendo esse revezamento aí. Legal. Mari, seguindo aqui, a Gisele, que é levantadora da Seleção Brasileira de Vôlei Sentado, pergunta se você encerrou a carreira devido a alguma lesão ou se o encerramento da sua carreira foi programado. Você falou, não, depois dessa temporada eu vou encerrar minha carreira. Como é que foi? Não, na verdade, eu ia jogar mais uma temporada em Ribeirão Preto, lá com o Risola, que era o último campeonato, e ia parar. Só que daí o Miguel me engravidou, né? E não casou comigo até hoje. Aí eu engravidei e tive que antecipar a minha parada. Foi isso. Eu ia jogar mais 6 meses e parar. Aí engravidei e aí não teve como, não tive mais. Aí vim morar em Porto Alegre e estou aqui até hoje. Esperando ele me pedir em casamento. E o corneta do Miguel tá perguntando se após conhecer ele, melhorou seu desempenho nas quadras. Imagina, né? Até me engravidou, imagina o desempenho. Ai, ai. Um beijo para a família do Boton aí, que é a família do meu marido, que tá todo mundo aí. Minhas cunhadas lindas, meus sobrinhos, tudo aí presente. Obrigada, gente. Olha, eu não sei, para todo mundo fazer bastante like aí, para ficar bem movimentado. Isso aí. Mari, qual foi o título mais importante da sua carreira? Mais importante da minha carreira. Olha, eu vou pôr esse primeiro título que eu ganhei com a seleção brasileira infanto, porque assim para mim foi de um incentivo, né? Nunca tinha saído de Uberlândia, máximo Belo Horizonte, daí você vai para a Argentina e você ganha. Então, para mim foi assim o mais importante por causa disso, porque ali poderia também ser um desestímulo. Mas para mim foi o mais importante, porque ali eu vi que eu poderia ir para frente, que eu tinha um futuro, que eu poderia, sabe, me tornar alguém dentro do vôlei. Legal, Mari.
Cumprimentar o Pedrinho também, que era vice-presidente do Atlético na época da O Nestlé, está Pedro com a podia a gente live aqui. dele. O Pedro é sábado às 18 horas. Vai Faremos falar para a presente. gente da história da Nestlé, como veio para Sorocaba, por que foi embora, vai falar um pouquinho de ética no esporte, vai ser bem legal. Maria Carla está pedindo para você contar algum fato engraçado que aconteceu aqui em Sorocaba. Putz, nós temos muitos fatos engraçados. Tem uns que não dá para contar, né? Deixa eu pensar algum aqui engraçado. Maria, entenda uma coisa, se vocês não contarem, o Soró vai contar na live dele, então pode contar. Aí você pode ver que vai saber que no outro dia ele vai aparecer morto, né? Ai, gente, a gente tinha tanta coisa engraçada. Deixa eu lembrar aqui. Que a gente ria tanto, gente? Ah, sei lá, gente. Eu vou contar aqui quem vai entender, acho que é a Karen, a Silvana, a história das nossas bermudas que a gente ficava falando que era como é que é? Tampo de fusca. Elas vão entender, mas eu não posso falar. Era muito engraçado porque a gente sempre olhava e falava isso. Então elas sabem o que é. Mas assim, é que as coisas engraçadas sempre envolvem bobice, né? Então não dá para eu falar muito. A Babi te pergunta aqui como era Oh, a sua. mil. Ela pergunta como era a sua relação com os torcedores. Olha, eu sempre tentei ser o mais simpática possível, sempre conversei tanto que eu mantenho amizade com alguns até hoje. O máximo que eu podia eu dava atenção, sabe? A Carlinha chegou até aí na minha casa lá em Jundiaí. A Carlinha já foi na casa de todo mundo, né? E, então, assim, eu sempre tentei, até hoje eu tento, se eu encontro, dar o máximo de atenção que eu posso. Porque eu acho que isso aí é uma coisa que leva para sempre uma pessoa que admira não só você, o seu trabalho, né? Então não tem preço. Legal. E seguindo aqui, a Babi ainda. O Dalmir chegou aqui com a gente também. Grande abraço, Então, Dalmir. Obrigado então. pela presença. Ela pergunta se você ainda bate uma bola. Aí te coloca a pergunta também se você não tem vontade de jogar o Master, de fazer parte do time da Karen aí no Master. Não, eu já falei que eu vou para o Master, eu vou cuidar da parte hidráulica e da parte gourmet. Eu vou, mas jogar, gente, não tem mais vontade nenhuma de jogar, sinceramente. Nem um pouco. Não, assim, olha, isso é uma coisa que. Quando eu vim para cá, a Helga até. Lembra da Helga? Não sei se você é do tempo da Helga, que jogava vôlei aqui, foi até para a seleção também. Ela me chamou, insistiu. Eu fui até no começo, joguei um torneio, mas assim, ó. É que assim, é todo final de semana. Final de semana é o tempo que eu tenho livre para fazer minhas coisas. Eu já passei tantos finais de semana, assim, por obrigação, que agora eu não vou ir. Chegar domingo, levantar 9 horas da manhã para jogar vôlei. Ah, não. Não tem mais saco. Não, Não dá, não dá. né? Não dá. A Marinesa aqui, eu lembro do Douglas. Ainda bem que você lembra de mim, né? O Renato Pereira quase me Por jogou da favor, né? arquibancada por sua culpa. Ainda bem que você lembra de mim. Seguindo aqui, Mari, o Oliveira pergunta: o que você acha da situação da atual seleção brasileira? Você acha que tem chance do título em Tóquio 2021? O que você acha do voleibol de hoje? Olha, eu acho que a gente tem toda a chance, né? Porque se nós estamos com duas ponteiras aí, que por favor, né? A Gabi e a Natália não tem para ninguém. Então, Dara na saída. Eu ainda sou favorável a Fabiana e a Thaísa no meio e a Fabiola levantando. Eu acho que não tem time melhor que esse. Aí tu tem ainda de banco outras pessoas que pode entrar. Então, assim, eu acho que treinando, meu filho, eu acho que eu ponho fé 100%. E qual o comparativo que você faz com o voleibol da sua época com o nosso voleibol atual, Mari? Ai, muito diferente, Douglas. Hoje é muita força, né? Assim, olha, tem que ter habilidade, alguma habilidade, mas se tu tiver tamanho e força, tu não precisa saber mais nada. No nosso tempo, além de você ter que ter potência, você tinha que ter habilidade, porque as meninas não eram, a gente não era tão alta. Hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa baixa, né? Os levantadores são maior que eu tenho 1,77. Então, assim, o voleibol cresceu muito, ficou muito bonito, muita força, então é completamente diferente, que antigamente, meu filho, se tu tinha uma habilidade, só passasse bem, tivesse uma habilidadezinha para rodar uma bolinha, você jogava bem. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se não tiver força, você não vai para lugar nenhum. É verdade. Cumprimentar o Cláudio Bastos, chegou aqui com a gente também. Ô, Abraço, Cláudio, Cláudio. beijo.
Mari, se você pudesse, primeiro, queria falar que tá todo mundo aqui pedindo para o Miguel aparecer e te pedir oficialmente em casamento. Cadê o Miguel para fazer isso? Ele tá aí na live. Tá na live, então. Tá todo mundo aqui pedindo para ele fazer o pedido, né? Que já passou da hora. Miguel, É, Mari, se você pudesse voltar no tempo e fazer algo diferente, o que você teria feito? o que eu teria feito? Eu teria, acho que, saído um pouquinho antes para jogar, que a minha mãe não me deixou, né? Não era culpa dela. Minha mãe era viúva, sozinha, e não queria deixar uma filha menor sair de casa, mas eu acho que eu teria ganhado alguma coisa a mais. Porque tu Legal. sair com 18 anos, hoje com 18 anos, você vê menina que já tá arrebentando, né? Então eu saí com Hum, até, eu tive que me adaptar muito rápido, mas assim, a única coisa que eu faria, eu teria ido, ou saído um pouquinho de casa, assim, uns 17, 16 anos. Acho que um ano a mais já ganharia bastante coisa. Mas o resto bem tranquilo. legal. Suas amigas da confraria estão pedindo para você explicar o que que é a confraria do banheiro. Ah, bom, é que assim, eu tenho duas confrarias, pra você ver que eu sou uma pessoa que gosta de sair, né? Sou bem querida. Então, assim, a gente foi no aniversário até de uma das meninas da confraria do espumante, e que é a Carla, e a gente coincidiu de nos encontrarmos todas no banheiro. E ali nós conversando, resolvemos, vamos fazer uma confraria, como é que vai chamar? Confraria do banheiro. Então foi essa reunião num banheiro que surgiu uma outra confraria com pessoas maravilhosas, assim. Eu aqui em Porto Alegre, eu estou muito bem servida de amigas, sabe? Gente parceira, querida, de ombro para chorar, de ombro para te ajudar. É, olha, eu não tenho, eu só tenho a agradecer a Deus essas pessoas que entraram na minha vida. São todas maravilhosas, de todas as duas confrarias. Agradeço todos os dias vocês estarem na minha vida. Estou morrendo de saudade. Não vejo a hora da gente poder se abraçar, poder uma tacinha de champanhe e brindar. Um beijo para vocês. Mari, na época de voleibol, quais são as jogadoras que você tinha mais afinidade e que se criou um laço maior de amizade? Bom, eu tenho de jogadora, ainda tenho um baita laço com a Vânia, né? A gente às vezes se encontra, a Vânia Mello. De jogadora, acho que é a que eu mais me encontro. E depois disso, a Marinês, né? Marinês, ela vem todo ano aqui para minha casa, a gente se vê sempre, se fala sempre, assim, que eu tenho um laço mais estreito, são essas duas, assim, que a gente acaba se vendo mais. E afinidade eu Le- tenho com várias, né? Mas, assim, de vivência, de ver, de encontrar, essas duas pessoas aí. A Pirvi eu Legal. falo bastante com ela também. Agora que ela foi embora, já me convidou um monte para ir lá na Romênia. Quero ver se uma hora dessa eu vou lá, falo bastante com ela. E a Rita, né? Tem a Rita, mas a Rita, que é de Santa Cruz das Palmeiras, que foi prefeita lá também, é muito minha amiga. Sou madrinha da filha dela. Então são essas aí que eu tenho um laço bem estreito. Legal. A Silvana, nossa aniversariante do dia, ressaltando mais uma vez, né? Ela fala que a primeira viagem de avião do filho dela com 13 anos foi para sua casa, que ela quase morreu. Justamente, o Tiago veio aqui para Porto Alegre. Nossa, a gente, eu convidei, ela deixou, vou deixar. Veio os amigos do meu filho, adoraram ele. Nós passamos o final de semana num sítio ali jogando. Eles chamavam ele de Paulista. Ei, Paulista! Veio para cá, bem querido, sozinho, um amor, um amor. O Tiago aqui pergunta: você preferia o vôlei de antigamente, que era com vantagem, ou o vôlei de hoje, que é de pontos por rally? Ah, não, de hoje, tá? É outro nível, é muito mais emocionante, é um jogo mais dinâmico, né? O outro eu achava meio maçante. Não, dá outra dinâmica para o voleibol, com certeza. Pontos corridos Outro esporte, né? é outro É, esporte. Fora que a gente ganha com a questão de TV, né? Apesar de que acabou ficando longo igual, mas aprende mais as pessoas. Acho que o voleibol cresceu até mais por causa disso, porque se tornou um jogo bem mais emocionante. É verdade. A Karen pergunta aqui se o teu filho, Karen Rodrigues, né? Pergunta se o teu filho nunca quis jogar vôlei. Não, meu filho é do futebol. Meu filho até ele era goleiro, ele fez uma peneira do Inter, passou.
mas depois não foi para frente. Ele está fazendo educação física na URGS aqui e o negócio dele é futebol. Ele quer ser técnico de futebol. Sabe tudo de futebol, gosta de futebol, está o dia inteiro mexendo com isso. De vôlei ele não é muito, não. Legal. Mari, e o que você acha da entrada do desafio agora do Challenger no voleibol? Acho Pergunta do importante. Oliveira. Acho que demorou para acontecer, porque como o jogo hoje está muito rápido, e assim, um vacilo do árbitro que ele não tem condição de ver, porque é muito veloz. Sabe, tu deixa de ganhar um título que não tem como voltar atrás. E eu acho que isso aí demorou a acontecer, eu acho que veio só para engrandecer o esporte, sabe? Para tirar para ninguém se sentir prejudicado. E eu acho que isso aí tinha que ter em tudo, até no futebol tem que ter. Sabe? Como eles estão tentando implantar. Porque aí tira aquela dúvida da cabeça, eu perdi, por quê? Talvez sim. Então não tem mais. Tá com dúvida? Vai lá, pede o desafio, tu tem as tuas duas chances, guarda elas bem, né? E usa. Eu acho que veio só para somar. Legal. A Gi pergunta aqui, você concorda que hoje em dia a função do líbero ajudou ou fez com que as atletas deixassem de ser mais completas, de ter todos os fundamentos, no caso, né? Eu acho que o líbero veio a somar, porque assim, o líbero é só uma pessoa, as outras ponteiras elas precisam saber passar, e as que não passam precisam no mínimo saber dar uma manchete para defender. Então ele veio somar para dar volume no jogo, porque hoje em dia, se você é uma ponteira passadora, se não souber passar, não joga, não adianta ter só força, porque chega uma hora que o líbero não consegue cobrir metade de uma quadra. Então se tem uma pessoa que saca bem, tá danado. Então assim, ajudou, ó, chegou o homem aí, ó, vocês estavam pedindo, ó. Cadê a Fala, aliança, Miguel? galera! O espumante Truco, chegou, falta a Adriano! aliança. Aí, legal, Ó, você que é marido, ó. É mole? Cadê a aliança, Miguel? Meninas, amo todos vocês. Um beijo aí bem grande, tá? Mas não vou pedir em casamento, não, tá? Oi, tchau. Abraço. Miriam, o Bruno e o Thiago também perguntam se você nunca pensou em jogar vôlei de praia, quando você saiu do indoor e pro vôlei de praia. Você sabe que teve uma época que até a Isabel me falou, tô devendo ir pro vôlei de praia, mas assim, ó, eu já tava com uma idade avançada. E o vôlei de praia, tu sabe como é que é, né? É muito treino, acho que treina-se até mais do que o indoor. E aí, e era uma época assim que não tinha patrocínio ainda, então assim, para você se bancar era complicado. E aí nunca, sabe, joguei até nós jogamos um torneio no Serginho, uma vez a gente foi jogar um torneio, foi eu, a Karen, a Andréa Marras, a Tara e não lembro mais. A gente fez um torneio no Guarujá. Até a gente foi, mas foi a única vez assim, nunca foi, nunca tive vontade grande, não. A Miriam que Legal. eu diga, que deve treinar um monte, né? Porque joga, que Deus o livre. Então. E ainda 47 anos e dando na bola e sendo Pois campeã é, e que é isso, viu? Inveja. demais, né? Mari, qual você acha que vai ser o cenário do nosso voleibol pós-Covid-19? Quando a gente voltar, como você acha que vai ser? Muitas equipes já acabando aí, muitos clubes em crise. Ai, Douglas, você sabe que eu tenho até tristeza de pensar nisso, porque a gente vai passar o que eu passei, que a gente, é a debandada, né? Já tem um monte masculino, por exemplo, você viu que já tem uma debandada, né? E acho muito triste porque o nosso país, infelizmente, só pensa nos esportes amadores em véspera de Pan-Americano e em véspera de Olimpíada. Eles não pensam que tem que ter um investimento a longo prazo. Não adianta 7 meses antes desses grandes torneios, não, agora eu vou bancar o atleta. Não, em 6 meses, muitas vezes o atleta não consegue nem se pôr em forma. Entendeu? Então, infelizmente, a gente vive ainda isso, né? E agora, mais uma vez, a gente vai viver. Sinto, assim, eu sou uma muito pequena empresária, sabe? A gente está vendo que a coisa está complicada, está difícil. E imagina quem é uma empresa enorme que vai ter que demitir, que vai ter que tirar esse dinheiro do incentivo para pagar funcionário.
E então era hora de o governo que tenha, sabe, esses deputados que ganham milhões, trilhões aí, ajudar, né, o esporte. É, tentar manter o máximo possível de jogadoras olímpicas no Brasil, porque o cenário vai ser triste, viu? E quem não é olímpica, então, vai ficar pior ainda, porque vai viver como? Bem complicado, né? Muito. Seguindo nesse assunto, Mari, o Oliveira te pergunta o que que você achou do resultado da Superliga desse ano, né? Que encerraram a Superliga, praticamente não teve campeão, teve uma classificação por causa do Sul-Americano e tudo, mas não teve um campeão. O que que você achou dessa situação? Olha, a gente fica triste, mas eu acho que foi a coisa mais certa, porque não teria como pôr todo mundo em risco, né, para acabar um campeonato. Acho que o momento não é para isso, sabe? Infelizmente, não é a nós, não é aqui no Brasil, é o mundo que está passando por essa situação. E não adianta ficar parado agora, a gente já está, nós somos obrigados a parar dia 16 de março. Então, quanto tempo essas gurias já estariam paradas para daqui 2 meses, quiçá, voltar para jogar uma final? Não existe isso. Eu acho que foi uma decisão acertadíssima e a gente tem que tentar focar agora para o próximo campeonato que vai ter, o que, que vai acontecer, tentar diminuir o mínimo de debandada de gente, porque é tão bom jogar no teu país, sabe, com a tua torcida, é outro reconhecimento, é outra vida, é tentar fazer com que não acabe tantos times, que tenha lugar para todo mundo, que todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa mostrar teu voleibol, e para o ano que vem, se for acontecer a Olimpíada, tá todo mundo preparado. Legal. Só lembrando, pessoal, todas as lives que já passaram, das atletas que já passaram por aqui, hoje nós estamos na nossa live de número 11, estão salvas lá no YouTube, no canal LVSR Voleibol. Os projetos simplificando as regras do voleibol e simplificando a súmula do voleibol também estão salvos lá, tá? No YouTube, LVSR Voleibol. Lembrando que amanhã às 21 horas nós temos a Dani Scott e no sábado às 18 horas nós temos o Pedrinho aqui conosco, tá? Seguindo aqui, Mari, você como uma empresária, como alguém que vem do vôlei, o que fazer para que o voleibol seja atrativo para as empresas, os patrocinadores, os mega patrocinadores, como tínhamos na época da Nestlé, BCN e daí por diante? Olha, eu não sei se ainda existe aquela questão de incentivo fiscal, né, para quem patrocina vôlei, eu não sei como é que está agora. Existe sim, mas muitas empresas não entram porque não declaram o lucro real, né? Até a Karen mesmo citou isso outro dia aqui. Isso eu não peguei. Então, assim, teria que o governo surgir, sei lá, efetuar alguma coisa, dar algum tipo de incentivo, é, se não seja o fiscal, então, de algum outro meio, para eles poderem patrocinar, porque tem muita gente que tem condições de ter um time e que não vai quebrar, que não vai falir, muito pelo contrário, sabe? Hoje em dia, a mídia que tem de retorno para esses patrocinadores é gigante, tu tá agora no meio, você sabe? Você vai ver um jogo do Dentil e do Sesc, eles vê o Dentil, o Praia Clube, manda eles quanto tempo estão na mídia, o Osasco ali, que era acho que Red Bull, né, acho que patrocinava. O Osasco era o Osasco Vôlei Clube, aí tinha o São Caetano Saúde, eu acho São Cristóvão Saúde, né? Tinha vários patrocinadores. O Audax, né? Era o Audax, eu acho. Isso, então, quanto tempo esse pessoal fica na mídia, gente? Um jogo de vôlei de 2 horas, quanto tempo, se eles fossem fazer uma publicidade, quanto que eles não gastariam? Em horário nobre, normalmente. Então, até essa questão da publicidade para eles é uma questão de lucro para poder investir. Com certeza. É... Mari, aqui o Jorge, que é aí de Porto Alegre, pergunta se você fosse convidada para ser comentarista esportiva na área do voleibol, se você aceitaria? Olha, eu acho que aceitaria, sim. Aceitaria, com o maior prazer. Sim, eu gosto muito, é o esporte que eu mais gosto, estou por dentro de tudo, sabe, assisto tudo, tento me inteirar do que acontece com as pessoas, gosto muito. Então eu acho que aceitaria, até porque se eu estivesse longe, não estivesse vendo, não. Mas como eu assisto, como diz o Miguel, das 7 horas da manhã tem vôlei, tá lá a Mariângela vendo vôlei. Então, eu vejo, gosto, tento me inteirar com as pessoas que estão no meio, né? Aceitaria, sim.
Maria Karen pede para você falar das aulas de inglês dentro da van lá nos Estados Unidos. Ela pediu para você contar essa história. Não, é assim, que assim, meu inglês é maravilhoso, né? É beautiful, hambúrguer. E eu lembrei dela agora, eu fui viajar com meu filho, né, agora no carnaval, ainda fui para os Estados Unidos, bem depois, antes da pandemia. E ele fala super bem, estudou, né? E às vezes eu falava 2, 3 palavras-chave e as pessoas me respondiam. Ele falava assim: como é que as pessoas te entendem que esse teu inglês horrível? Tu fala 2 palavrinhas e a pessoa te responde. Eu falo: meu filho, isso aí tudo é sotaque, tem que ter sotaque. E eu dava risada, né? Porque eu não sei falar nada, então a gente começava a falar dentro da van. Eu não lembro quem dirigia, foi uma viagem que a gente fez só de mulheres. Eu, a Karen, a Andréia Marras, a irmã da Andréia, uma outra amiga. Você imagina, 7 mulheres numa van. A gente foi para Orlando, Miami e Cancún. Você imagina a gente falando inglês, né? Quem falava bem, acho que era a Karen, que falava bem, e o resto, meu filho, só em embromation. Mas a gente se vira, consegue chegar em tudo quanto é lugar. Mais ou menos meu inglês de amanhã com a Dani Scott. É mais ou menos esse aí. Essa aí eu vou querer ver, viu? Nem eu quero ver, acho que eu vou passar para Karen fazer essa live. Ai, ai. Seguindo aqui, já até perdi quem fez a pergunta. Com a saída do Zé, pós Tóquio 2021 da seleção, qual você acha que é o técnico que deve assumir a seleção feminina? Olha, o que eu vou te falar? Se não for, eu votaria para o Bernardo voltar. Não sei se ele gostaria de voltar. Mas a gente tem, se não for ele, a gente tem bons técnicos. Eu gosto muito do trabalho do Rizola, fez um trabalho excelente agora na Colômbia, né? Até o Paulo Coco também, né? Aí, agora, meu filho, se não for o Bernardo, eu acho que a gente tem essas boas opções aí. Gosto muito do trabalho do Luiz Omar também. Então, nós temos 3 opções ótimas aí. Rizola, o Luiz Omar, o Paulo Coco, acho que são 3 pessoas que teriam condições de assumir. Legal, Mari. Mari, e como fazer para massificar a base do voleibol novamente, né? Porque nós não estamos tendo renovação, né? Os grandes nomes do voleibol aí estão ficando mais velhas e surgindo muito poucos nomes, né? Muito poucas sucessoras aí para a seleção. O que pode ser feito com o voleibol de base para que volte a revelar tantas atletas como se revelava no passado? Eu acho assim, ó, Douglas, primeira coisa, voltar à educação física, né? Porque parou-se essa questão de ter educação física nos colégios, de onde a gente tirava muitos celeiros, né? E sempre clubes, né? Acabou esse trabalho de base no clube, não tem mais uma escolinha. Aqui em Porto Alegre eu soube que fecharam um monte, tinha na Sojipa, eles acabaram. Aqui em Porto Alegre eu acho que só o União que ainda mantém. Então, assim, tem que ter em clube, gente. Abre as portas só para dar treino para essas pessoas. Tem tantas crianças que se você abrir só para treinar, que não pague nada, ó, gente, vai ter escolinha de graça de vôlei hoje aqui. A pessoa entra, treina e vai embora, não vai usar as dependências do clube. Acho que tudo isso ajuda, só que assim, ó, como começa a cobrar, a maioria não vai, né? Porque a maioria não tem poder aquisitivo. Então, acho que a massificação começa assim, ó, nessa parte de a prefeitura bancar uma escolinha, olha, vai ter aula de vôlei, não só vôlei, basquete, sabe? Para massificar o esporte, porque muita criança não tem o que fazer. Se num bairro, olha, nesse bairro vai ter aula de vôlei, em tal bairro vai ter aula de basquete. Isso já ajudaria bastante. Legal. A Ângela Moraes entrou aí com a gente também. Seja bem-vinda, Ângela. A Karen está falando aqui que ela dirigia, falava, traduzia e ainda arranjava crush para vocês nos Estados Unidos. A Karen era top. Era o nosso orgulho nessa viagem. A gente só falava assim, Karen, faz tal coisa. Ela, ai, gente, vai, tenta. Não, vai você. Ela fazia tudo pra gente, querida. Mari, qual o cenário do voleibol aí no Rio Grande do Sul? Triste. O único time que tinha masculino acabou em Canoas, né? Fechou as portas por falta de incentivo. E, assim, é um lugar que tem um celeiro de pessoas, sabe? Assim, de biotipo, tudo pro voleibol. Tu vê cada menino grande, sabe? É uma judiação que não tem, eu acho que não vai para frente. Isso que eu te falei, o União ali, que é o que tem, ele só tem até o, acho que juvenil, a Sayonara, que a filha dela jogou, Luke me corrija,
E depois disso acabou. Então acabou o teu ano de juvenil ali, primeiro ano infanto, não tem mais o que jogar. Ou você vai embora daqui de Porto Alegre, ou você para de jogar. Entendeu? Então não tem outro. Tá? E lugares que tem bastante gente grande, que se tivesse uma continuidade ia ter muito time bom, como já teve, né? Sim, Mari, algumas meninas estão entrando na política, né? A Karen, nossa futura prefeita de Brusque, aí, Tati, Renatinha, Lica. Já passou pela sua cabeça entrar na política e tentar melhorar o esporte aí no seu estado? Ah, eu não tenho muita paciência para política, não. Não é minha praia. Eu não sou uma pessoa assim muito pacienciosa com o cenário, tá? Então, para tu entrar na política, tu tem que ter uma paciência, tem que, sabe, tentar se integrar e paciência não é o meu forte. E aí você vai ver coisa errada, você vai ter que saber o momento de falar, ou então tu vai ter que fazer de conta que não viu, porque tem coisa que não dá para falar. Então, eu nunca pensei, não tenho muita vontade não, viu? Legal. Quem perguntou aqui foi. Deixa eu ver. Foi o Oliveira que te perguntou, tá? É, pessoal da confraria aqui tá falando que muitas vezes você deixa de ir na confraria para ficar assistindo voleibol. O que que você prefere, a confraria ou o voleibol? Dependendo do jogo, eu fico vendo o jogo, que já aconteceu um monte de vezes. Teve uma vez que eu fui, liguei a televisão e fiquei vendo o jogo. Mas assim, que às vezes tem jogo bom, que eu não deixo de ver. Daí elas ficam meio bravinhas comigo. Vai trocar a gente por vôlei, mas se é jogo top, minha filha, eu fico com o jogo. Mari, nós temos aqui 2 minutos, tá? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado a todos que estão conosco aí, todas as atletas, dirigentes, árbitros, amigos da confraria, torcedores de voleibol. Muito obrigado pela presença de todos. Lembrando que os nossos vídeos estão no YouTube, LVSR Voleibol, todas as lives que nós já fizemos até agora, e amanhã às 21 horas com a Daniela Scott. Então, Mari, eu deixo para que você faça sua despedida, suas considerações finais, e mais uma vez, muito obrigado. Ó, meu filho acabou de aparecer ali. Eu quero agradecer, Douglas, primeiro, assim, por esse resgate que vocês fizeram, que foi muito bom, assim, olha, preencheu a nossa semana, é aquilo que eu te falei, é uma live sertaneja, a gente bebe, ri e chora, porque é muito legal, a gente fica com essa resenha ali, nos comentários, a gente mata a saudade, a gente revive a nossa história, sabe que a gente tem orgulho da gente ter jogado vôlei, da gente ter feito parte dessa geração que abriu portas para essa geração de agora, que é campeã. Então, assim, teve todo um passado antes que foi contribuindo para ela para se chegar onde está. Quero agradecer a todo mundo que veio, tá? Minhas amigas todas, meus familiares. Amo vocês, obrigada por estar aqui. E assim, ó, tô muito feliz e eu quero ver se a gente consegue se encontrar quando passar essa pandemia aí. A Carlinha vai pagar o churrasco para todo mundo em Sorocaba, essa família maravilhosa Sereta aí. E muito obrigada mesmo de coração e assim, muito feliz de ver o baita cara que se tornou, Douglas. Um orgulho de ter te conhecido molecote, pequenininho, e ver esse homenzão, pai de família, com uma filha linda que você se tornou. Obrigada por tudo, viu? Obrigado a você, Mário. Obrigado pelas palavras. Obrigado a todos mais uma vez, Silvana. Sinta-se abraçada por todas nesse seu aniversário. Obrigado por estar com a gente todo dia aí. Grande beijo a todos e até amanhã às 21 horas. Beijo, Valeu. pessoal. Muito obrigada, viu?